Sejam muito bem-vindos. É o início de mais um programa Saúde Master aqui pela TV Master. Sempre agradecendo a todos que estão na Paraíba inteira, praticamente, assistindo nos canais 20 e 520 da NET, também NET associada hoje a Claro. E os internautas sempre no endereço tvmaster.tv. O YouTube também está transmitindo para todo mundo ao vivo agora em TV Master Play. Esse programa, só para lembrar, já estão habituados, eu costumo contar, porque tem várias pessoas, inclusive, colecionando os programas, os arquivos e compartilhando. Esse é o programa Saúde Master de número 69. É isso mesmo, 69, ou seja, já trouxemos aqui para a bancada do Saúde Master, já que temos habitualmente 2 blocos, quase 140 profissionais da área de saúde, prestando esse serviço valoroso de grande mesmo, utilidade pública. Eu quero já agradecer a todos, ao Rafael, ao Daniel, a Verônica Amorim na produção, ao Gil e a todas as pessoas que estão trabalhando nesse momento aqui, ao vivo, na TV Master. Já que estamos no programa 69, eu queria, por favor, que a produção já colocasse a imagem, eu já quero anunciar o que será o programa Saúde Master de número 70. Vocês estão agora observando, logicamente, nós temos aí os doutores Clóvis Fraga e também o doutor Euclides Martins. Eles são do Hospital Português do Recife, que é uma grande referência. Eu sempre digo, é um templo da saúde ali em Pernambuco. E no programa 70, que ocorrerá no dia 2 de dezembro, vocês irão contar com a presença desses grandes médicos. Eu já posso dizer, eles são referência no Brasil, usando também a metodologia da cirurgia robótica, tanto na área digestiva, como também em todo o trato, vamos dizer assim, intestinal. Portanto, teremos 2 grandes médicos que vêm especialmente do Recife, justamente para nos presentear com uma grande entrevista no dia 2 de dezembro. Estaremos aqui, se Deus quiser, ao vivo. Eu quero falar um pouco, é lógico, temos que comentar sobre a pandemia, sobre a Covid. O Gil vai mostrar só algumas telas, eu vou apenas citar alguns tópicos. Essas telas vieram do Laboratório de Inteligência Artificial da Universidade Federal da Paraíba. E o doutor Cássio também, que é responsável, Cássio da Nóbrega, ele estará no programa do dia 9 de dezembro, aqui no Saúde Master. Portanto, o que é que tem se observado no momento? Ele me mandou essas telas hoje, e no momento está se observando que no interior, na Grande João Pessoa, está havendo um aumento nos casos de internação, tanto a internação em leitos, principalmente de UTI ou de enfermaria. E o que ele ressaltou hoje para mim é que Campina Grande, atenção Campina Grande, que vinha sempre em queda nas internações, tem ocorrido um aumento. Portanto, dia 9, ele vai estar aqui e vai explicar toda essa metodologia de pesquisa que eles usam, no caso agora, em prol dos números da Covid. Portanto, repetindo, teremos grandes programas no mês de dezembro. E vamos começar. Já tenho aqui a entrevistada de hoje, é uma estreia, é justamente a doutora
Cláudia Cunha, que ela tem um projeto, pessoal, belíssimo. Um projeto realmente que dá uma visibilidade muito grande, agora, que lida com o voluntariado, que são justamente os mares sem plástico. E eu já começo perguntando à doutora Cláudia, e aí, será que isso um dia será possível, doutora? Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer, Fábio, o convite e dizer que é um prazer estar no seu programa. Essa pergunta é difícil responder, né? Inclusive, quando idealizamos esse projeto, né, que estou coordenando, é um projeto institucional da UFPB, vinculado ao programa de extensão. E, quando pensamos na logomarca, a gente pensou nesse desenvolvimento justamente com esse questionamento, se no futuro a gente vai ter realmente no oceano essa grande quantidade de plástico, né, ou animais marinhos. Então, o nosso símbolo, né, do nosso projeto se referencia a esse ambiente com a interface, né, plástico e o peixe, está sendo representado, a tartaruga, desculpa. E é uma pergunta difícil, porque o que a gente tem em relação a estudos e estimativas é que, no futuro próximo, né, 2050, vai haver mais plástico do que peixes, né? Então, isso é preocupante, isso é necessário mudar, rever isso e ter o cuidado em termos de preservação dessa matriz ambiental. Doutora Cláudia, estão sendo mostradas aí, evidentemente, imagens de ações do projeto, né, que, lógico, eu creio que é um projeto todo a título de voluntários, que vocês executam, inclusive, essa última semana fizeram ações, a mídia mostrou aí no geral, e eu visualizei o projeto como muito interessante e, além de tudo, necessário. Eu comecei a ler muito, que faço, como sempre, para qualquer programa, e a gente começa a perceber o seguinte, que eu vou dizer agora para o grande público. Veja mesmo, a partir do momento que jogamos, vou usar essa expressão, ou que deixamos lixo no mar, esses lixos vão até os peixes, obviamente, essas partículas ou micropartículas de plástico, por exemplo, do lixo em plástico, os peixes vão ali engolir e depois vai estar na nossa mesa. Portanto, temos que ter essa consciência, isso tudo é um ciclo. E, às vezes, são trabalhos como o da doutora Cláudia que pode conscientizar. Não é isso, doutora? Exatamente. O projeto iniciou em 2019, ano passado, e ele visa justamente isso, despertar na sociedade o impacto que o plástico causa em ambientes marinhos. Então, a gente faz isso através de ações educativas, atuando em escola, né? Hoje nós vamos falar sobre as limpezas nas praias, esse mutirão onde engaja voluntários na limpeza e nessa parte educacional naquele ambiente. Então, como o Fábio falou, existe um tempo estimado da decomposição do plástico, né? Um tempo médio de 450 anos, mas a gente sabe que essa decomposição, na verdade, é uma quebra, um fragmento desse material em partículas menores. Então, existem partículas que nem enxergamos, né, em escala nanométrica. Então, realmente, o ar está presente em toda a nossa biosfera, está presente no ar, nós respiramos microplásticos, nós ingerimos microplásticos, artigos científicos reportam, né, nessas literaturas de que o microplástico ele está presente na água potável, na água engarrafada, no sal de cozinha. Inclusive, também estudos fizeram um conjunto amostral com diversos países e também foi verificado o microplástico em tecidos humanos, né? Então, eles são muito pequenos, atravessam esse tecido, a parede, né, e ficam até nos órgãos, né? Então, já foi detectado em fezes humanas também, né, uma parte da excreção, mas outra parte também pode ficar. Então, isso é muito preocupante. É um estudo
que tem, né, há alguns anos, mas é recente e não tem também nenhuma previsão do que isso causa ao ser humano. Mas a gente sabe que é uma preocupação e que isso acarreta em algum dano, sim, né? Então, não são apenas os animais afetados, mas sim nós, tendo em vista que estamos no topo da cadeia trófica, né, dessa cadeia alimentar. E isso termina acontecendo conosco. Então, eu trouxe aqui algumas coisinhas que tenho no meu laboratório para exemplificar. Pois não, doutor. Então, o plástico, né, ele sofre essa quebra, essa fragmentação em tamanhos menores. Então, aqui eu tenho meso e microplástico. Tá? Então, sofrem essa quebra pela ação do sol, maresia, né, o próprio vento. Então, no tempo, ele vai se quebrando, vai se fragmentando. E o que acontece, né, além de estar presente no nosso meio, ele, quando é inserido nos mares e oceanos, ocorre a ingestão desse material pelos animais marinhos. Não é? Então, Entendi. Isso é bem preocupante. Eu trouxe também um outro material de plástico. Aí são plásticos, né, São doutora? plásticos que foram ingeridos por uma tartaruga. Uma tartaruga. Né? Uma tartaruga. Veio a óbito, fez a autópsia nela, lá no Aquário Paraíba, e foi fornecido esse material, foi retirado do estômago de uma tartaruga. Inclusive, doutora, é lógico, é muito vasto na internet a quantidade de ações, de fotos, de momentos que a gente nota. Enfim, praticamente em toda a espécie aquática, a presença de plástico, né? E, lógico, ali, se não vem para a nossa mesa, como eu acabei de falar, faz com que eles venham a morrer, né? Ou contrair diversas doenças. Quer dizer, isso aqui foi a título aqui da Paraíba? Sim, foi aqui. Certo. Foi retirado aqui, de uma tartaruga aqui da praia do litoral paraibano. Doutora Cláudia, na nossa evolução aqui, eu sei que é um momento que estamos numa pandemia e temos que analisar as máscaras. Me refiro às máscaras descartáveis. É lógico que é um número imenso, né? Bilhões, sei lá, de máscaras no mundo. Só que, na minha leitura, eu notei que várias dessas máscaras descartáveis estão fluindo ou estão sendo jogadas no mar. E isso é muito grave, porque a incidência é muito grande dentro, vamos dizer, da minha pesquisa. Porque a gente fica sabendo, e a senhora vai falar, né, com toda prudência e inteligência, que essas máscaras descartáveis, elas contêm também plástico. Eu queria que agora a senhora falasse, enquanto a edição vai mostrar fotos, dessas máscaras já em grande número que estão sendo, vamos dizer, jogadas ou despejadas no mar. Isso, Fábio. Não só as máscaras que estamos utilizando como uma barreira, uma proteção durante esse tempo de pandemia, mas todo o resíduo sólido, né? Aquele resíduo sólido que não é encaminhado corretamente para a sua destinação final, ou passível de reciclagem ou não, ele vai para algum lugar. Então, aquilo que é descartado inadequadamente, ele segue um caminho, ele não fica estático, né? Ele não fica em repouso, pela ação do vento, pela ação das chuvas e o deslocamento daquela corrente pelo rio, a própria drenagem urbana faz encaminhar aquele resíduo sólido que chega, né, no mar e oceano. Então, antigamente, quando a gente fazia as limpezas na praia, nós observávamos os materiais comuns de coleta. Porém, agora a gente vem encontrando luvas descartáveis e vem encontrando máscaras. Essas máscaras descartáveis também têm na sua composição plástico. Né? Também ter cuidado com a nossa vestimenta, a nossa roupa. Então, a roupa, quando ela não é natural, algodão, ela é sintética, ela também libera fibras de plástico durante a sua lavagem, que também vai para o esgotamento sanitário e, consequentemente, para os rios.
Então, e dos rios, né, atingem o mar. Então, é importante, né, essa percepção, o descarte correto do resíduo sólido, encaminhar corretamente. É um resíduo, né, é um lixo domiciliar, um resíduo perigoso, e o tratamento mais correto seria a incineração dele. Doutora Cláudia, as fotos aí mostraram, evidentemente, exatamente o que a senhora falou, inclusive as máscaras junto com luvas, ou seja, de repente, com essa pandemia, né, que está demorando muito, né, e só a vacina e o tempo talvez venha a restaurar toda essa ação, esse problema pode ficar bem mais sério do que já é. E o trabalho é todo de conscientização. Já estão chegando, doutora, perguntas, eu quero até avisar, vocês têm aí o código QR, é só apontar a câmera do celular para o código que aí está, vai vir direto, ou seja, vai remeter aqui para o dispositivo, mais precisamente para o WhatsApp, e nós vamos fazer uma pergunta aqui, ou então eu vou filtrar as perguntas justamente para a doutora Cláudia Cunha. Doutora, estão perguntando aqui, eu vou usar outro linguajar, estão dizendo assim, que em outros países, né, que não, obviamente, o Brasil, as pessoas também costumam não ser tão educadas, ou seja, deixar lixo nas praias, jogar lixo nos mares. Qual é a visão hoje? Porque, às vezes, a gente pensa, outro país é mais desenvolvido, as pessoas estudam mais, têm mais educação, eu acho que os mares lá devem estar bem limpos. E aí, doutora? Essa questão de educação é a base, né? Nós também atuamos com crianças em escolas, um público infantil, crianças de 5 a 8 anos de idade. Gostamos de trabalhar com esse público porque acreditamos que crianças conscientes serão adultos conscientes no futuro. Então, é importante trazer essa informação. Aqui nós encontramos situações bem heterogêneas, né? Aqui, por exemplo, na Paraíba tem um cenário, Pernambuco tem outro, no Sul, Sudeste outro, e no exterior também. Realmente, essa prática, né, a boa prática de um descarte correto, de um encaminhamento correto do resíduo sólido, está ligada à educação, está ligada às nossas atitudes em casa, por isso que é muito importante ensinar aos nossos filhos e estabelecer isso em família, essa prática, mas a gente ocorre também cenários diferentes. Por exemplo, um dos itens mais encontrados nas nossas limpezas de praia, né, são as bitucas de cigarro. A gente encontra bastante aqui e na Europa também, a gente vê muito, né? São Paulo, uma cidade muito grande. Então, esse resíduo é bem presente também nesses locais, né? Não é só aqui no Brasil. É justamente esse tópico que a gente vai falar agora que eu fiquei impressionado. É lógico que sabemos que deixam bitucas lá de cigarro e por aí vai. O que eu me impressionei, doutor, é com a quantidade, ou seja, voluntários ou pessoas, como o projeto que a senhora está à frente, à medida que está fazendo aquela limpeza, aquele recolhimento nas praias aqui de João Pessoa, em pouco tempo recolhe muito, ou seja, as bitucas de cigarro, que contém certamente também plástico, é uma condição preocupante realmente. E a senhora trouxe até uma amostra, não foi isso, doutora? Foi, eu trouxe esse exemplar aqui, que foi coletado no nosso último mutirão, dia 13, e em 30 minutos de coleta nós quantificamos 4.500 bitucas. Então, é uma grande quantidade, é um resíduo difícil de ser coletado, porque ele é pequeno, não é? E muita gente não descarta corretamente, fica ali na areia, e da areia a gente sabe que entra, né, no mar. E estima-se que a cada 2 bitucas de cigarro ela contamina 1 litro de água. Então, imagine milhares desse produto, não é, contaminando assim a água do mar, comparando até com uma água de esgoto, né, de água residual. Doutora, ainda nessa parte aí das bitucas, eu queria realmente que a senhora repetisse essa condição do tempo
dessa limpeza que vocês fizeram lá em relação à quantidade. Só para que as pessoas tenham uma dimensão, passe a entender, passe a pensar o que é isso a nível mundial. Porque eu li, no caso, a título de mundo, se analisarmos um ano, são trilhões de bitucas de cigarro que ficam nos mares e nas praias. Me fala de novo desse número aí, por favor. Isso ocorreu agora, não foi recentemente? Foi nesse fim de semana? Isso, foi na sexta-feira da semana retrasada. Foi dia 13. Foi numa sexta-feira. Foi algo rápido, que foi pela manhã, também foi o nosso retorno, né? A gente tinha parado em fevereiro de fazer esse tipo de ação e a gente estimou 30 minutos de limpeza, teve aproximadamente 40 voluntários e a gente quantificou em 30 minutos 4.500 bitucas. Né? 4.500. É muito interessante, assim. Notem, às vezes estamos ali na praia, lógico, curtindo, né, aquele sol, os mares daqui, né, as praias são realmente belíssimas e às vezes a gente não imagina o que se agride à natureza. A gente está mostrando, inclusive, todo o público aí grandioso do Saúde Mais está vendo aí animais, aí, peixes, e dentro as bitucas, né, dentro desses animais. E lembrem, isso existe, como já falamos, o processo inverso. É o peixezinho ali que está engolindo tudo isso, às vezes em micro pedaços, vamos dizer assim, e depois você está se alimentando lá na sua casa, dizendo que está comendo um peixe, que é uma alimentação realmente super saudável. Portanto, a consciência, eu tenho dito, doutor, aqui, eu acho que quase todo o programa, a base de tudo é a educação. Não tem para onde correr. Se não fizermos um trabalho sério na base, desde as crianças, tudo será sempre muito difícil. E aí vem uma pergunta, como fazer esse trabalho agora se não tem nem aula? E aí, doutora? Esse ano nós tivemos que nos readaptar. Fizemos muitas campanhas educativas no nosso Instagram, @maresemplástico, inclusive é lá onde registramos tudo o que fazemos, chamada de voluntário, ações externas, intervenções, cursos, tudo que nós fazemos, a gente publica. E a gente fez muitas campanhas educativas de engajamento, por incrível que pareça, nós participamos de muita coisa, produzimos bastante esse ano, porém remotamente, né, online, participando de eventos, a gente fez muita coisa. Quer dizer, apesar, vamos dizer, da situação, né, que teve que haver toda uma adaptação, e aí vem o poder da internet, ou seja, vocês encontraram, vamos dizer assim, caminhos para continuar preservando os mares e, obviamente, preservando a natureza, preservando o planeta. Eu sempre, doutora, fui muito ligado à natureza. As pessoas que assistem sempre o programa, eu morei 14 anos em Manaus. Eu até preparei aí, eu queria que o Gil mostrasse, 2 charges ligadas com a natureza. Ver se o Gil deve encontrar aí, junto com a produtora, já está aparecendo aí, já agradecendo a Verônica Amorim na produção. Isso aí foi uma charge, né, minha, junto com a tartarugazinha, né, que a gente sabe que ali em Intermares eu costumo caminhar ali tem todo um ambiente de proteção, mas também a gente sabe que tem muita gente que não tem consciência, que está deixando lixo, plástico ali e tudo mais. E eu tenho outra charge também, eu sou muito amigo, viu, doutora, dos tubarões, eu alimento aí sem nenhum problema. Por quê? Quando a gente protege a natureza, até os tubarões ficam amigos nossos. E aí, doutora? Acredito que a gente tem que preservar, né? Tem uma frase que eu gosto muito de dizer, que nós não precisamos de poucas pessoas fazendo tudo perfeito, mas nós precisamos de milhares de pessoas fazendo o máximo que elas puderem. Então, é aquela pequena atitude que a gente faz e que gera a diferença, né? Então, a gente consegue multiplicar isso e consegue mudar o mundo.
Verdade. E já que estamos falando em proteção, vamos falar do Laboratório Maurílio de Almeida, que realmente protege a partir do momento que disponibiliza mais de 1.000 exames para todos que procuram. São quase 70 anos, são quase 50 unidades. Você sempre terá uma unidade do Laboratório Maurílio de Almeida no seu caminho. Vocês estão vendo imagens. Lógico, uma das coisas que se intensificou e, obviamente, com todo o protocolo de segurança, é o atendimento em domicílio. E isso, o Maurílio de Almeida, é lógico, tem toda uma equipe altamente treinada. E os exames de Covid, né? Isso é inevitável no momento que estamos, né? Tem esse exame aí, o sorológico. Esse é um exame que o resultado sai no mesmo dia. Mas no caso do Maurílio de Almeida, sai no mesmo dia com toda aquela precisão. É o que chamamos de precisão absoluta, que já é uma norma do laboratório. E esse exame, esse é o que a gente chama de padrão ouro. É um exame, vamos dizer assim, mais seguro, ou melhor dizendo, mais preciso. Esse aí, o RT-PCR. E só no Maurílio de Almeida, o resultado desse exame sai em até 48 horas. Portanto, pensou em exames na Paraíba, pensou em Laboratórios Maurílio de Almeida. E agora, por fim, vocês estão verificando, isso aí é o layout, isso em primeira mão. Vocês, a partir de dezembro, do mês agora próximo, do mês de dezembro, já terão o aplicativo do Laboratório Maurílio de Almeida disponível nas duas lojas, lógico, gratuito, com inúmeras opções. Portanto, esse layout aí está sendo mostrado agora no programa Saúde Master em primeiríssima mão. Portanto, pensou em laboratório na Paraíba, você encontrará sempre um no seu caminho, Laboratório Maurílio de Almeida. Doutora, continuando a nossa conversa, na verdade se encontra de tudo. As pessoas, vamos dizer assim, deixam ou depositam ou jogam quase tudo no mar. A senhora trouxe algumas coisas aí, eu fiquei um pouco curioso, o Rafael vai mostrar aí. Doutora, fique à vontade para dizer, é lógico, isso é uma pequena amostra do que a senhora já encontrou com sua equipe, né, com as várias pessoas que trabalham no projeto nos mares. Fábio, nem tudo que a gente encontra lá na areia da praia, que é o que a gente faz o recolhimento, a gente não entra na água para recolher o resíduo plástico no mar, mas o que a gente encontra na areia, nem tudo é consumido na praia, né? Nem tudo é copo descartável, é tampa, é canudo, é garrafa. Então, por exemplo, encontramos lá escova, né? De dente, né? Entendi. Então, isso chegou lá por alguma maneira, né? De alguma maneira, por conta do descarte inadequado. Lá a gente encontra muito também restos de pesca, né? Então a gente sabe que ocorre esse tipo de pesca, né, chamado pesca fantasma, e ocorre a mortandade de muitas espécies marinhas por conta disso. Doutor, e certamente, é lógico, isso aqui para os animais é um Sim. extremo perigo, né? Sim. Em todas as maneiras, dele ficar, de impedir a locomoção, dele engolir, por aí vai, né? Sim, sim. Então, o plástico, de um macroplástico, ele vai se fragmentando, vai se quebrando, transformando no meso, no micro, no nano. Aqui tem um óculos. Uma outra coisa aqui na Paraíba que a gente encontra, que é bem característica, são essas tampinhas de garrafa. A gente encontra bastante. Eu gosto eu muito... já sei, eu também gosto muito disso. Engorda que só. Eu, às vezes, comprava de 20 de uma vez, não é verdade? É. Entendi. Porque as pessoas cortam ali, aí já a pontinha já vai ficando pelo chão e depois fica ele o resto por completo. Eu gosto muito de falar com os comerciantes, né? Tá aguardando, como é que você faz? Eu gosto de abordar. Entendi. Então observe as tampinhas, ó, já mudando de cor, já se decompondo, né? Então o plástico ele fica quebradiço.
né? Ele fica quebradiço e vai se fragmentando. A senhora pegou ali, eu acho... O canudo. O canudo. A gente tem até imagens que depois vai se mostrar. Esse aí a senhora vai falar também. É um problema seríssimo, não é isso? Dos canudos aí nos mares. Então tem espuma, né? Também de pesca, isopor, que também é utilizado nas embarcações. Muitas tampas. Tampinhas, né? Aqui tem uma chupeta. Aqui são coisas mais diferentes. Ó, haste flexível. Isso aqui, né? Certo. Então, nada disso é consumido na praia, né? Isso chega lá de alguma maneira. Entendi. O plástico, né? Muitas tampinhas. A gente nota o quanto precisa de uma conscientização, vamos dizer, geral, não é, doutora? Assim, eu fico sempre imaginando, à medida que a senhora foi mostrando, vamos dizer assim, esses objetos, eu fiquei pensando já nos peixes, eu fiquei pensando, isso chegando até um animal, repito, que depois, ou se isso vai se agravando, que tem se agravado, vai terminar nas mesas da população. Portanto, esse trabalho que o grupo que a senhora faz, na hora que eu visualizei, eu fiquei encantado. E eu disse, eu tenho que trazer a senhora aqui. Quero até, assim, ressaltar para o público, eu queria que a senhora falasse, seu esposo está aqui nos assistindo, aqui no estúdio, e a senhora tem também 2 meninas, é isso, que já participam, é lógico, já contribuem com a vida e com o planeta, não é isso? Fala um pouquinho. É verdade, Fábio, eu fico muito orgulhosa disso. Quando eu coloco a blusa do projeto, aí elas dizem, mamãe vai trabalhar, mamãe vai fazer reciclagem, deixa eu ir. Eu já levei elas, porém é cansativo, é puxado e tem que ficar olhando elas, né, tomando conta, porque são pequenas, mas elas adoram, não podem ver lixo no chão, que querem pegar, quando alguém joga, ela acha feio, não é? Então, eu tenho a consciência tranquila de ter passado essa educação para ela e acredito que, no futuro, elas sigam, né, a maneira correta dessas boas práticas da sustentabilidade, né? Porque a gente aqui está falando muito do meio ambiente, mas a gente está falando da saúde, né, Fábio? Lógico. Então, isso para o estilo de vida delas é maravilhoso. Elas terem esse conhecimento e essa consciência desde cedo. Doutora Cláudia, eu queria que você falasse, fiquei curioso, o nome das meninas, o nome do seu esposo que está aqui também. Ele é da área também, é professor também? Não, ele não é, mas ele é um grande apoiador. Ótimo. Desde a minha época de pós-graduação, ele sempre me acompanhou, nesse projeto também me ajuda bastante. Então, ele está sempre comigo, toda a equipe o conhece. A nossa equipe é bem multidisciplinar, a nossa equipe é grande, Fábio. Tem 15 alunos de graduação e pós-graduação, tem 5 colaboradores, cada um com sua especificidade, desenvolvendo ações educativas. E minhas filhas é a Laura, de 6 anos, e a Juju, de 3 anos. Depois ela vai estar vendo esse vídeo e vai ficar super feliz por ouvir o nome delas. Ficaram dormindo, certamente, assim, pelo horário, né? Mas eu conheci a senhora, nós fizemos lá a pré-entrevista, fui lá no apartamento da senhora, conheci o seu esposo que está aqui. Eu fiquei encantado, quero dizer para todo o público, com esse trabalho. Porque a gente nota esse espírito, eu sempre costumo dizer, doutora, do voluntariado, isso é uma das coisas mais importantes do ser humano. Tanto, quando eu visualizei, fui nas redes sociais, vi o trabalho que vocês fazem, e no outro lado a gente vê, infelizmente, um monte de gente que não se preocupa com nada, para não usar outras expressões mais fortes, porque o programa aqui é de alto nível, a gente fica muito triste realmente. Qual é a imaginação da senhora? O que é que a senhora pensa a nível de futuro? Mesmo sabendo que fez uma limpeza, se voltar daqui 2 horas já está tudo sujo de novo. E aí, doutora? Isso realmente acontece. Inclusive, já recebi críticas, mas eu acredito no meu trabalho. Acredito no meu trabalho, no seu trabalho, no que a gente faz, né? No retorno daquilo que a gente faz. Então, eu digo que nós somos... que a nossa equipe planta uma semente, né, em cada um. Esses dias, essa semana, uma pessoa, esqueci o nome dela agora, veio falar no direct do Instagram, dizendo, como é difícil, eu estou querendo desistir. Então,
Aí eu fui conversar com ela, a gente não pode ter esse pensamento, né? E a gente não pode desistir nunca, né? A gente deve fazer nossa parte sem esperar, né, do que o outro faça também. Acho que a atitude tem que ser nossa, tem que ser interna. Doutora Cláudia, eu admiro muito porque a senhora sabe, nós conversamos um pouco, e o público também, eu tenho alguns projetos, né, na forma de aplicativos, na área da mulher, na área da criança. Agora estamos, vamos dizer, começando na área também dos cães e gatos. E a gente nota realmente o quanto é difícil. As pessoas chegam, às vezes até pessoas próximas da gente, o que é que tu está ganhando com isso? Ou seja, é sempre uma dificuldade muito grande. E eu volto a dizer, a base de tudo é a educação. Aí eu pergunto à senhora, quando ocorrem as aulas, ou seja, num procedimento de época normal, lógico que estamos numa pandemia, o grupo que a senhora está à frente tem ido nas escolas, o que é que está se pensando adiante? Vamos pensar pós-pandemia. Ok, esse ano não foi possível atuarmos em escola. Ano passado fizemos isso muito bem, inclusive recebemos convite de escolas. Nós não fomos atrás de escola, mas recebemos convites. Também teve escola que quis fazer limpeza conosco, então a gente marcou na praia e atendeu eles e fez tudo aquilo. O que está previsto para o próximo ano é intensificar mais, né? Lógico que voltando tudo ao normal, é intensificar mais esses mutirões de limpeza. Quero trabalhar mais com o público infantil. Né, quero fazer novas parcerias com projetos externos, com projetos afins, né, ligados a esse assunto, e crescer, né, fazer muita coisa. Não, vai dar tudo certo. Só lembrando, estamos ao vivo. Aqui é tudo ao vivo, na TV Master, programa Saúde Master, de edição número 69. Doutora Cláudia Cunha, estão perguntando aqui, eu vou ter que perguntar à senhora, das praias que a senhora e o grupo já fez esse trabalho. Não sei se a senhora vai ter condição de dizer qual foi dessas praias conhecidas que a senhora encontrou mais resíduos plásticos. Tem essa informação? Sim, nós já atuamos de Cabo Branco a Intermares. Né? O máximo que a gente chegou foi Intermares. Também trabalhamos em Cabedelo. Cada praia tem uma característica diferente. Em tempos normais, a gente observa uma maior quantidade, né, ali em Tambaú, muita quantidade, Tambaú, Manaíra. Nós fizemos uma reportagem também domingo, foi em Nubessa, tinha pouco macrolixo, né, que a gente chama, que são aqueles resíduos que a gente vê e que a gente coleta. Porém, posso dizer que das praias que a gente já fez ação e que encontrou a maior quantidade de resíduo foi em Cabedelo e em Tambaú, quando há um grande movimento. Né? A gente também observa que essa quantidade varia de acordo com o mês. Né? Então, tem aquele período de férias que tem uma maior quantidade de pessoas e, consequentemente, de macrolixo. Portanto, aos novos prefeitos, né, eleição aí, lógico, tem alguns já eleitos, a senhora falou aí em Cabedelo, né? Tem que ter esse olhar. Se não tivermos essa união, realmente vão passar gerações e gerações e essas situações irão se agravar. Doutora Cláudia, a gente está praticamente no final e aquilo que já é habitual, principalmente nessa fase, a gente reserva para uma palavra de fé, de esperança, de otimismo. Só que essa palavra hoje, ela vai ser, vamos dizer, norteada por uma história que eu vivenciei e que até falei para a senhora e que vão ser mostradas em fotos. E eu queria já aqui agora, em câmera aberta, por enquanto, só para que eu venha explicar ao público e vou lembrar a doutora. Quando eu estava em Manaus, veja como tudo é uma questão de atitude. Isso que eu vou falar 10 anos atrás. Eu estava em Manaus e eu folheando a revista National Geographic. Na época, revista, lógico, impressa.
E eu encantado com aquelas imagens, encantado, porque realmente as imagens são espetaculares. Eu procurei ver, lógico, ali tem várias pessoas envolvidas, quem era um daqueles fotógrafos. Aí eu encontrei um nome, e vocês podem procurar agora, não está todo mundo conectado? Ele se chama Luciano Candissani. Luciano Candissani. Pode ir aí. Um dos maiores fotógrafos de biodiversidade do planeta. É um brasileiro. Ele realmente, desde criança, e a vida inteira dedicada ao mar, dedicada à natureza. E quando eu observei aquelas fotos que eram do Luciano, eu não fiquei só na observação. Eu disse, eu vou ligar para Abril Cultural. Liguei. Consegui falar com ele. E aí, uma obra de Deus. Luciano disse, à época, disse, Fábio, eu já fui no mundo inteiro praticamente, mas ainda não fui a Manaus. Eu disse, Luciano, você é meu convidado, você fica lá em casa, você vem até Manaus, será uma honra. Ele marcou a data, veio. E eu vou dizer uma coisa, eu acho, enfim, eu nunca disse isso, poucas pessoas sabem, tem coisas na vida que são segredos, mas que há um momento para tudo. Vocês vão ver fotos, quando eu chamei o Luciano, eu chamei para que ele fotografasse os botos cor-de-rosa da Amazônia, que eu tive a oportunidade, por algumas vezes, de tocar, por algumas vezes. E ele foi, e uma das matérias de capa, à época, da National Geographic, foram com os botos cor-de-rosa da Amazônia. E, nas palavras finais da doutora, eu queria primeiro que o Gil colocasse a foto do Candissani, do Luciano, tem uma foto aí, ele na água aí, creio. Esse é o homem. Esse cara é genial. Esse cara defende o planeta a vida inteira. Eu não consegui falar com ele esse final de semana para um depoimento, porque ele deve estar com certeza em qualquer lugar aí do mundo. Ele pode estar mergulhando agora, porque realmente ele faz aquelas expedições em barco. Ele vive integralmente para a natureza. E vocês vão ver agora na sequência, por incrível que pareça, são fotos do boto cor-de-rosa. E eu vou dizer uma coisa, vou dizer porque eu falo a verdade. Eu estava aí. Nessa foto eu estava aí. Essa foto se deu a partir de Manaus, 1h30 de barco. Você chegava num hotel que acabou, infelizmente, chamado Ariaú. E de lá nós íamos até perto de umas tribos, onde lá ele fotografou os botos cor-de-rosa, junto com a equipe dele, mas eu estava aí. E agora deve vir a minha foto com o Luciano, creio. Aí mais fotos dessas figuras. Isso é uma coisa linda. Só sabe a emoção quem já tocou, quem já esteve junto dessas criaturas de Deus. Por isso que a gente tem que proteger esse planeta a qualquer custo. E isso tem que estar na essência. Aí a minha foto, há 10, 12 anos atrás, creio, a minha foto com, vou repetir, o grande Luciano Candissani. Podem ir na internet que vocês vão ver aí centenas e centenas de fotos dele por todos os lugares do mundo. E agora para a doutora. Doutora, eu reservei esse encerramento para que a senhora possa falar, deixar uma mensagem para todo o público. É o encerramento apenas do primeiro bloco. E à medida que a senhora for falando, é lógico, vai se dividir a câmera aí e vai se mostrar algumas imagens que eu peguei do Luciano. A senhora já viu também algumas imagens e são extraordinárias realmente. Portanto, já agradecendo de coração, doutora, e as palavras finais da senhora. Minhas palavras finais, eu quero agradecer novamente ao convite, quero dizer que quem tem interesse a conhecer mais o projeto, dá uma olhada no nosso Instagram, @marisemplástico, e algo que eu costumo dizer em sala, em palestra, até mesmo no Instagram, eu gosto de dizer que nós não temos um planeta B, Fábio, é como se todos estivessem dentro de uma caixa, né, onde
Toda a matéria-prima, a água, a energia, todos os insumos estão dentro dessa caixa. Então, nós temos que cuidar dessa caixa, que é a nossa casa, que é o nosso planeta. Então, nós temos que preservar, tendo em vista que tudo que a gente consome, não é, a gente gera e fica tudo muito próximo, né? Fica tudo entre nós. Então, nós temos que cuidar da nossa casa, nós temos que preservar o planeta para o nosso bem-estar e para um futuro melhor. Doutora Cláudia Cunha, muito obrigado. Já disse para a senhora que sou um voluntário a partir de agora do projeto como um todo. Parece que a senhora trouxe um boné aí para mim. Foi, é um presente. Pronto, é um presente. Tá joia. Ó, achei lindo a logo, né, obviamente, e eu, assim, só tenho a agradecer. Vou usar, e se possível, vou usar quando a senhora me convidar para uma dessas ações de limpeza aí pelos mares, principalmente aqui da nossa querida Paraíba e da cidade de João Pessoa. Nós estamos encerrando só o primeiro bloco, não saiam daí. No segundo bloco, já está aqui no estúdio o doutor Arthur Trindade, que ele vai falar justamente sobre a medicina do sono. É isso mesmo, são milhares de pessoas que estão sem dormir, ou sem dormir bem. Portanto, o doutor aqui vai agregar muito na nossa conversa daqui a poucos instantes, após o intervalo comercial. Aguardem, por favor.